Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quarta-feira, dia 29 de setembro, dia em que a igreja celebra a festa dos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael. O evangelho se encontra em João, capítulo 1, versículos 47 ao 51, que diz assim: Naquele tempo, Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: De onde me conheces? Jesus respondeu: Antes que Filipe te chamasse enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: Tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que essa verás. E Jesus continuou: em verdade eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, com muita alegria nós celebramos com toda a igreja a festa dos arcanjos Gabriel, Miguel e Rafael. É muito importante nós relembrarmos que os anjos, que são criaturas de Deus, eles recebem do próprio Deus uma missão. Eles obedecem a Deus, são fiéis a Deus, são submissos a Deus e com uma missão em benefício da humanidade inteira. É muito interessante nós termos essa consciência. Muitas vezes, até como cristãos, nós vivemos como se os anjos não fossem importantes para nós. Então a gente não dá muito cabimento, a gente não liga muito para os anjos, a presença dos anjos na nossa vida. Se todos pudéssemos ter um bom relacionamento com os anjos. Deveríamos. Porque os anjos na nossa vida são de grande valia, de suma importância. Porque eles podem nos guardar, eles podem nos proteger, eles podem nos guiar, nos governar, nos proteger do maligno. Na nossa luta espiritual, São Miguel, com a sua espada desembainhada, luta em nosso favor, guerreia a nosso favor. Diante das enfermidades, podemos clamar Arcanjo Rafael, responsável pela cura. Gabriel, todos conhecemos, aquele que anunciou a Maria que ela seria a mãe do Salvador. Portanto, queridos irmãos e irmãs, cada anjo tem a sua função, cada anjo tem a sua missão. Mas eu queria aqui deixar uma pergunta para você. Como está a sua relação com o anjo? Com os arcanjos ou até mesmo com o seu anjo da guarda? Daqui uns dias vamos celebrar os anjos da guarda. Mas que tipo de relação nós temos com os anjos? Temos recorrido a eles? Ou não temos dado muita importância para os santos anjos? Queridos irmãos e irmãs, no evangelho de hoje, começa dizendo que Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: Aí vem um israelita sem falsidade. E é muito interessante a pergunta que Natanael faz a Jesus, né? De onde me conheces? De onde me conheces? Jesus é aquele que nos conhece. Jesus é aquele que nos sonda. Que sonda até mesmo o mais íntimo de nós. O mais íntimo de nós. De onde me conheces? E Jesus respondeu: Antes que Filipe te chamasse enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Interessante que com esse diálogo entre Natanael e Jesus, brota a fé de Natanael. Porque o Evangelho vai dizer o seguinte. O Evangelho vai dizer: Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Olha que era muito difícil aquele povo chegar a essa fé,
essa compreensão do Messias enquanto Filho de Deus. Enquanto Filho de Deus. Mas é interessante porque Natanael, ele reconhece um dos títulos de Jesus, e um dos principais, que é o de ser Filho de Deus. Tu és o Filho de Deus. Isso é de uma profundidade tremenda. Por quê? Porque olhar para aquele homem que se chamava Jesus e dizer que ele é Deus é uma situação muito difícil. Mas veja, com aquele curto diálogo que Natanael teve com Jesus, Natanael já professa a sua fé. Natanael já professa a sua fé. Diz a leitura, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. O Rei de Israel, que não é qualquer pessoa, é o Filho de Deus. O Filho de Deus. E o Evangelho termina dizendo, tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que essa verás. E Jesus continuou, em verdade eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aqui, mais uma vez, Jesus fala da realidade dos anjos. Os anjos sempre estão perto de Deus e sempre vêm com essa missão para nos ajudar. E é muito importante a sua presença no nosso meio, na nossa vida. Mas aqui, para terminar, eu fico com essa profissão de fé de Natanael. Tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. Que, professando a nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo, que de fato nós possamos fazer uma profunda experiência de fé, uma profunda experiência com Deus, uma profunda experiência com nosso Senhor. Peçamos a graça hoje de crescermos na vida espiritual. De crescermos na vida espiritual. E que nós possamos sempre ser auxiliados pelos santos arcanjos. Que eles nos protejam, nos guardem, nos governem, nos livrem de todos os males. E que nós tenhamos um coração dócil para reconhecer a sua presença no meio de nós. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.